Pois é, gente, tudo bem? Olha só, aliás, eu tô ouvindo um louvor tão triste, isso toca na alma da gente. É banzo que os africanos falam, né? A gente pensa, sente, não sei de onde vem isso. É um antepassado meu, seu, de quem? De um conjunto, de uma coletividade. É muito triste. Aliás, você acredita em quê? Meu Deus! Que 2019. 2019 não, hoje, agora, sempre, né? Toda hora, todo mundo, né? Esteja com você, com vocês, comigo, com todo mundo, com a tua família, com quem que você gosta, com quem que você não conhece. Pois é, passei lá na Igreja Universal, eu peguei até um jornalzinho lá. Aí eu entrei lá eu peguei lá, né? O desafio da fé, ó, que legal. É o Monte Carmelo, é o fogo, é o desafio. Eu não sei, as pessoas entram na conversa dos outros ou não, é Deus. Você está com Deus, tem Deus no coração, você tá dando o teu melhor, você está agradecendo, você está pedindo. Eu não sei, cara, cada um. Aliás, deixa eu tirar esse louvor aqui, tá muito, muito triste, cara. E eu sou assim, sou muito sentimental. Dá licença, gente, dá licença, por favor, amém. Olha só, aí você entra aqui, vai entrando, né, numa religião, numa seita. Ah, o bispo Edir Macedo tem 1 bilhão, eu sei, mas ele tem. Ah, por que ele não distribui para os pobres? Eu não sei. Eu não sei de nada. Eu fico falando eu não sei, porque eu também não sei mesmo. Aqui eu vou falar de cientologia. Cientologia, né, é um conjunto de crenças, práticas relacionadas, conjunto de crenças. O que é conjunto de crenças? Já começa aí, né? Eu acredito nisso, eu acredito naquilo outro, em quê? Práticas relacionadas, criado por Ron Hubbard. Nasceu em 1911, século XX, morreu em 1986, começando em 1952. Aliás, eu tô falando alto aqui, tô acabando com a minha voz. Eu tinha um laptop velho, aí o cara falou assim: não, eu te dou isso, te dou aquilo, te dou isso aqui. Eu falei: mas o que eu quero? Eu tenho um microfone aqui, ó. Mas eu não sei pra que vai servir isso, cara, pra mim, se vai resolver alguma coisa. Aí a gente vai, sei lá, tá aí. Alguém quer, eu dou também, porque eu vou dar tudo também na fogueira santa de Israel, vou botar tudo o meu melhor, eu vou me sacrificar. Como é que é aqui diz que, como é que é esse negócio, o envelope? Desafio da fé, ó. É o desafio da fé, ó. Pode me desafiar, aliás, eu não sei, cara, vamos ler aqui, Cientologia ensina que as pessoas são seres imortais. Espírito, né? O teu espírito é imortal, é verdade. Que se esqueceram da sua verdadeira natureza. Seu método de reabilitação psiquiátrica espiritual é um tipo de aconselhamento conhecido como auditoria, no qual os praticantes visam reviver conscientemente os eventos dolorosos e traumáticos do seu passado a fim de se libertar dos seus efeitos limitantes. É catarse, é tirar tudo que te matou, fez você sofrer. Coisas boas, felicidade, é isso que eu desejo a todos vocês, ó. Os materiais de estudo e cursos de auditoria são disponibilizados aos membros em troca de doações específicas. É porque aqui no caso eu estive lendo, eles analisam aí a tua situação, quanto que você tem, quanto que você não tem, se você. Aliás, eles querem gente com dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro, quem não quer dinheiro, né? Hoje, materiais, olha só, é reconhecida legalmente como uma religião isenta de impostos nos Estados Unidos, como vários países, aqui no Rio de Janeiro também, né? Em São Paulo, aliás, no Brasil, desculpa. Ninguém paga imposto, a igreja não paga imposto. Também não paga imposto, ó. Curiosidade, ó, a igreja não paga imposto nos Estados Unidos, na Itália, África do Sul, Austrália, Suécia, Nova Zelândia, Portugal, Espanha. A igreja da Cientologia enfatiza isso como prova de que é uma religião de boa fé. Em outros países, nomeadamente Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, a Cientologia não tem status religioso comparável, embora suas igrejas sejam permitidas. Porque ali é anglicanismo, né? O anglicano lá que comanda, né, a igreja anglicana, no caso do Reino Unido aqui, a maioria dos países da Europa considera a Cientologia uma seita. Na Alemanha, a Cientologia foi monitorada nacionalmente pelo o Departamento Secreto da Alemanha, né? Bundesamt-für-Verfassungsschutz. É público e notório que a Cientologia gasta milhões de dólares com advogados e detetives particulares para processar, espionar qualquer pessoa que se mostre uma ameaça aos seus negócios. Não se mete comigo não, eles são poderosos, né? É muito poderosos.
É como a Igreja Universal aqui também, né? A católica, as pessoas ganham poder, né? As instituições, as crenças, as religiões, aí como é que chama? Aqui, no caso, a seita que estão falando, né? A cientologia foi condenada na França, não sei o que, a justiça belga também, as filmagens sobre a tentativa da... Deixa eu pular, cara, porque aqui já não interessa. Ela tão metendo pau aqui nele, na igreja. Não presta, roubou dinheiro, tirou, desviou. Vamos lá ver a história do negócio. A palavra cientologia é aparelhamento da palavra latina scientia, conhecimento, habilidade, que deriva do verbo sciere, saber, da palavra do grego relato sobre... Eu não vou falar porque aqui tá com um monte de logotipo aqui, logos, palavra, relato. A palavra cientologia usada pelo Ron Hubbard vem do latim, aí já também não interessa, cara. Eu quero... Vem da onde essa palavra? Foi desenvolvida, né, por Ron Hubbard como uma sucessora para o seu sistema anterior de autoajuda. Você se analisar, se autoconhecer, você voltar no tempo, nas tuas vidas passadas, ver, você é imortal, como é que fica? Chamado de dianética. A dianética usa uma técnica de aconselhamento conhecida como auditoria, desenvolvida por Hubbard para permitir lembrança consciente de eventos traumáticos no passado de um indivíduo. O teu pai morreu? A tua mãe morreu, isso causou o que na tua vida? É uma paixão, um amor que você tem, uma esperança que você tem no coração, num futuro melhor, no futuro você projeta os planos, é isso aqui. Você imagina aí, pensa e lembra, sei lá, o teu passado traumático para você viver bem agora no presente, né? Ele definiu a dianética de várias maneiras, como uma teologia de cura espiritual, para você se curar, né, ficar bem com a vida. É uma ciência organizada do pensamento. Aliás, tem gente que pensa muito, né? Fica matutando, fica pensando. Não sei, e não age, ou então age, mas age porque pensou, não age com a emoção. As pessoas agem com a emoção, são levadas a isso. A declarada intenção da dianética é libertar os indivíduos da influência de traumas passados pela sistemática exposição e remoção das reminiscências que esses eventos deixaram para trás em um processo chamado de limpeza. Limpeza. Em 1952, Hubbard construiu sobre a estrutura existente estabelecida da dianética e publicou um novo conjunto de ensinamentos como cientologia, uma filosofia religiosa. Em dezembro de 1953, Hubbard incorporou 3 igrejas, uma igreja da ciência americana, a igreja da cientologia e uma igreja da engenharia espiritual, em Camden, New Jersey. Em 18 de fevereiro de 1954, com a bênção de Hubbard, alguns de seus seguidores criaram a primeira igreja local da cientologia, a Igreja da Cientologia da Califórnia, adotando os objetivos, finalidades, princípios e créditos da Igreja da Ciência Americana como fundada por Ron Hubbard. Aí o pessoal se reuniu, não, temos o seguidor, né, temos a doutrina dele, vamos abrir a igreja. Aí o movimento espalhou-se rapidamente através dos Estados Unidos e para outros países também da língua inglesa, como Inglaterra, Irlanda do Sul, da África e Austrália. A segunda igreja, Irlanda, Sul da África e Austrália. A segunda igreja local da cientologia a ser criado. Aqui tem palavras que masculino, feminino tá errada. A segunda igreja local da cientologia a ser criada após a da Califórnia estava de Auckland, Nova Zelândia. Em 1955, Hubbard criou a igreja fundadora da cientologia em Washington, D.C. Em 1957, a Igreja da Cientologia da Califórnia recebeu concessão de estatuto de isenção fiscal por parte dos Estados Unidos, da Receita Federal Americana. E assim, por um tempo, existiam ainda outras igrejas locais. Em 1958, no entanto, a Receita Federal iniciou uma revisão da adequação desses estados. Estava sob suspeita, se era a igreja, se não era. A igreja experimentou novos desafios. O FDA iniciou uma investigação sobre as alegações da Igreja da Cientologia feitas em conexão com os seus emitters. Em 4 de janeiro de 1963, eles invadiram os escritórios da Igreja da Cientologia. Polícia! E apreenderam centenas de emitters, como sendo dispositivos médicos legais. Os dispositivos já foram obrigados a ter um aviso dizendo que são um artefato puramente religioso. O que é emitters? Não sei. Em meados dos anos 60, a Igreja da Cientologia foi proibida em vários estados australianos, começando com Vitória,
etc. A proibição foi baseada no relatório de Anderson, que constatou que o processo de auditoria envolvia hipnose de comando. Olha para mim, você vai voltar no tempo, hein? Vidas passadas, traumas da tua vida atual. E aí, como é que fica? É um controle da mente da outra pessoa, né? Hipnose, comando em que o hipnotizador assume o controle autoritário positivo. Aí já inventaram uma palavra, controle autoritário positivo sobre o paciente. Nesse ponto, o relatório afirma: é firme conclusão desse conselho sobre a maioria das técnicas da cientologia e dialética são de hipnose autoritária, e como tal são perigosas. A evidência científica que o conselho ouviu de vários peritos de reconhecida reputação leva à conclusão inevitável de que apenas o nome difere: a hipnose autoritária das técnicas da cientologia. É tudo a mesma coisa, né? Um induzindo o outro. Muitas técnicas da cientologia são de fato técnicas hipnóticas, e Hubbard não mudou a sua natureza, apenas alterou seus nomes. Eu vou dando nome aí, vou mudando o assunto, mas é a mesma coisa. A igreja australiana foi forçada a operar sob o nome da Igreja da Nova Fé. Como resultado, o nome e a prática da cientologia têm se tornado legal nos estados relevantes. Several years of court proceeding aimed of overturning the band following. No decorrer do desenvolvimento da cientologia, Hubbard promoveu rápidas mudanças de ensinamentos que eram muitas vezes contraditórios. Para o quadro interno dos cientologistas desse período, o envolvimento não dependia tanto da crença de uma doutrina particular, mas da fé inquestionável de Hubbard. Em 1966, Hubbard deixou o cargo de diretor executivo da cientologia para se dedicar à pesquisa, para se dedicar à escrita. No ano seguinte, ele formou a organização SER, ou SER-ARG, Organização do Mar, que seria desenvolvida para um grupo de elite dentro da cientologia. O SER-ARG tem base em 3 navios, chamados Diana, Atena e Apolo. Um mês após o estabelecimento da SER-ARG, Hubbard anunciou que havia feito uma descoberta revolucionária, cujo resultado foi o material da OT3. É um livro lá, está escrevendo um negócio que pretende fornecer um método para superar fatores inibidores do progresso espiritual. Fatores inibidores do progresso espiritual. Epa! Eu estou mandando aí você ficar quietinho aí, quietinha. Esses materiais foram divulgados pela primeira vez nos navios e depois propagados pelos membros da SER-ARG, designados como funcionários das organizações avançadas em terra. Que é isso, hein? Progresso espiritual. Você nasce já espiritualmente formado ou como é que é? Você vai se formando através da tua existência. Em 1967, a Receita Federal dos Estados Unidos removeu o status de isenção fiscal da cientologia, afirmando que as suas atividades eram comerciais e operadas para o benefício de Hubbard, e não para fins de caridade ou religião. A decisão resultou em um processo judicial que foi resolvido em favor da igreja, um quarto de século mais tarde. 25 anos para ver se é igreja, se não é. Este foi o mais longo processo judicial na história da Receita Federal Americana. Eu quero imposto? Não vou pagar, sua igreja não é. Como é que fica? Em 1979, como resultado de investigações do FBI, durante a Operação Branca de Neve, 11 pessoas sêniores do gabinete do guardião da igreja foram condenados por obstrução da justiça, roubo de escritório do governo. Eles estavam fazendo o trabalho deles, né? Ainda vão ser processados. Estranho, né? A igreja ganhou o processo, agora está reclamando que os caras invadiram o escritório, né? Roubo de escritórios do governo e roubo de documentos de propriedade. Em 1981, a cientologia levou o governo alemão ao tribunal pela primeira vez também. Epa! Advogado, né? Advogado. Tem advogado. Em 1º de janeiro de 1982, a cientologia estabeleceu o Centro Religioso Technology Center para supervisionar e garantir a aplicação do padrão da tecnologia da cientologia. Em 11 de novembro de 1982, a Free Zone, Zona Livre, foi fundada por ex-cientologistas avançados em desacordo com a RTC. Já começa a desmembramento, a briga interna. A Associação Free Zone foi fundada e registrada sob as leis da Alemanha e acredita que a Igreja da Cientologia se afastou da sua filosofia de origem. Eu sou crente, eu sou protestante.
É isso aí. Em 1983, em uma decisão unânime, a Alta Corte da Austrália reconheceu a cientologia como religião na Austrália, derrubando... Aqui está muita briga, muita discussão, muito bababá, vamos lá. É estatística de associação, crenças e práticas. Agora vamos ver como é que é esse negócio de cientologia. De acordo com a... Se bem que já estamos vendo, né? Eles querem entrar no íntimo da tua alma, para ver, do teu espírito, para ver o teu passado, para você se autoanalisar e cair na real, que esses problemas que você teve influenciaram de que forma a sua vida e de que forma você pode melhorar a sua existência aqui. É isso. De acordo com a cientologia, suas crenças e práticas são baseadas em pesquisas rigorosas. As suas doutrinas são concedidas a importância equivalente a dessas leis científicas. A cientologia funciona 100% do tempo quando é devidamente aplicada a uma pessoa que sinceramente deseja melhorar de vida. Assim diz a Igreja da Cientologia, a conversão é considerada de menor importância do que a aplicação prática dos métodos cientologistas. Os adeptos são incentivados a validar o valor dos métodos que se aplicam através da sua experiência pessoal. Hubbard colocava dessa forma: para um cientologista, o teste final de qualquer conhecimento que ele ganhou é o dados de seu uso da vida realmente se... Aqui é tudo truncado a escrita deles. Os dados e seu uso na vida realmente melhorou sua condição ou não? Você é uma pessoa melhor? Se autoconheceu aí? Voltou no tempo e conheceu os teus traumas aí? Ou então ficou revoltado, né? Com ódio aí, quer se vingar de alguma coisa aí. É, porque tem essa psicologia também, né? Tem que ter ali uma base psicológica, uma psicóloga ali para acompanhar e falar, não, calma aí. Bota teus problemas também pra fora aí, verbalmente, peraí. Como é que é? Você vai dizer, não, senta aí, vai tomar calmante, então fica quieto aí. As crenças da cientologia giram em torno do Tetan. Tetan, a expressão individualizada da fonte cósmica ou força de vida, tem o nome da letra grega Theta. O Tetan é a verdadeira identidade de uma pessoa, um núcleo intrinsecamente bom, onisciente e não material, capaz de criatividade ilimitada. No passado primordial, os Tetans criaram o universo material em grande parte para o seu próprio prazer. O universo tem realidade independente, mas deriva sua realidade resultante do fato de que a maioria dos Tetans concordam que existe. Os Tetans caíram em desgraça quando começaram a identificar-se com a sua criação, em vez de seu estado original de pureza espiritual. Eventualmente, eles perderam a memória da sua verdadeira natureza, juntamente com os poderes espirituais e criativas e a elas associadas. Como resultado, os Tetans pensam em si como nada além dos seres encarnados. Os Tetans renascem em novos corpos através de um processo chamado de hipótese, que é análogo à reencarnação. Como o hinduísmo, a cientologia postula uma relação casual entre as experiências de encarnações passadas com a vida presente e que a cada renascimento os efeitos do universo mestre, M-E-S-T, que significa matéria, energia, space de espaço e tempo, no Tetan ficam mais fortes. A cientologia apresenta duas divisões principais da mente. A mente reativa é pensada para absorver toda a dor e trauma emocional, enquanto que a mente analítica é um mecanismo racional, responsável pela consciência. A mente reativa armazena imagens mentais que não estão prontamente disponíveis para a mente analítica, consciente. Estas são referidas como engramas. Os engramas são dolorosos e debilitantes à medida que se acumulam. As pessoas se afastam da sua verdadeira identidade. O objetivo básico da cientologia é evitar esse destino, e a auditoria pela dianética é a maneira pela qual a cientologia pode progredir em direção para o estado limpo, ganhando liberdade gradual de engramas da mente reativa e assim adquirir a certeza da sua realidade como um Tetan. A cientologia usa um sistema de classificação emocional chamada de Tot Scale, escala de Tom, uma ferramenta utilizada em aconselhamento. Os cientologistas afirmam que saber a posição da pessoa na escala faz com que seja mais fácil
prever as suas ações e assim auxiliá-lo na melhoria da sua condição. A cientologia enfatiza a importância da sobrevivência, que subdivide em 8 classificações, referidos como dinâmica. O desejo de um indivíduo de sobreviver é considerado a primeira dinâmica, enquanto que a segunda dinâmica refere-se à procriação, à família. As dinâmicas restantes abrangem áreas mais amplas de ação, envolvendo grupos, a humanidade, toda a vida, o universo físico, o espírito e o infinito, muitas vezes associadas como o Ser Supremo. É considerada como melhor solução para qualquer problema, a solução que trouxer o maior benefício para o maior número de dinâmicas. A cientologia ensina que o progresso espiritual requer e permite a obtenção de elevados padrões éticos. Então, a racionalidade é forçada sobre a moralidade. Ações são consideradas éticas se promovem a sobrevivência em todas as 8 dinâmicas, beneficiando o maior número de pessoas ou coisas possíveis, prejudicando o menor número de coisas e pessoas que for possível. A ARC e os triângulos KRC são mapas conceituais. Eles inventaram isso aqui, né? Já tem 8 dinâmicas, agora é mapa ARC e KRC. Eles vão inventando, né? Para analisar aí teu espírito, tua alma, aí teu jeito. Tua mente. O ARC e os triângulos KRC são mapas conceituais que mostram uma relação entre 3 conceitos para formar um outro 4º conceito. Estes 2 triângulos estão presentes no símbolo da cientologia. O triângulo inferior, o triângulo ARC, é uma representação da síntese do conhecimento que a cientologia se esforça em conseguir. Compreende afinidade, afeição, amor ou apreciação, realidade consensual e comunicação, a troca de ideias. Acreditam que a melhoria de uns 3 desses aspectos do triângulo aumenta o nível dos outros 2, mas a comunicação é considerada a mais importante. O triângulo superior é o triângulo KRC. As letras KRC postulando uma relação semelhante entre knowledge, o conhecimento, a responsabilidade e o controle. Entre as cientologias, eu vou mostrar, inclusive aqui é para você, como é que chama? O triângulo, aqui, triângulo. É que nem Freud falava, o id, o ego e tal, né? Aqui são várias etapas da mente, eles estão analisando isso aí. Vamos botar no mapa, analisar você, a tua mente. Você vai ser minha, você vai ser meu. Não sei, cara. Eles vão analisar e depois vão atrás de você se você não der o teu dinheiro. O negócio foi. Está sendo sério, né? Muito, muito, muito sério, cara. É um submundo que vocês nem imaginam. Eu vou chegar lá. Entre os cientologistas, as letras A, R, C são usadas como uma comunicação pessoal. Por exemplo, no final de uma carta. Os problemas sociais são falhas atribuídas a ARC. Tá bom aí? Ficou bom aí? Eu tô até meio resfriado, que aqui chove, faz sol, faz calor. Tá bom aí o cabelo também? Tá bom? Tô bonitinho. Olha, eu tô com a cara de... Eu sei lá, tá bom, né? Eu amo todos vocês, tá bom. Olha só. Em outras palavras, a falta de acordo sobre a realidade, a falta de comunicação eficaz ou a falha no desenvolvimento das afinidades. Estes podem assumir uma forma de overts, atos prejudiciais contra os outros, intencionalmente ou por omissão. Como é que você deixa as outras pessoas, hein? Como é que é o emocional dos outros ou prejudica materialmente? Como é que é? São normalmente seguidas por retenção, esforços para esconder a transgressão, o que aumenta ainda mais o nível da tensão na relação. Você fica guarda aí pra você esse negócio. Se você roubou aí, tirou, desviou, meteu na cueca, na mala, na maleta. Alô, PT! Fica quieto aí, senão vai ter que responder lá pro seu Sérgio Moro aí, nosso ministro. A Igreja da Cientologia afirma que a barra horizontal representa o universo material. A barra vertical representa o espírito. Assim, o espírito é visto subindo triunfalmente, em última análise, transcendendo a turbulência do universo físico para alcançar a salvação. Enquanto a cientologia afirma que muitos problemas sociais são resultados não intencionais de imperfeições das pessoas,
também afirma que há indivíduos verdadeiramente maléficos. Hubbard acreditava que cerca de 80% de todas as pessoas têm o que chamou de personalidades sociais. São pessoas que aceitam e contribuem para o bem-estar dos outros. Os 20% restantes da população, pensava Hubbard, eram pessoas supressivas. A pessoa fala assim, estão me sugando aí, sugando a minha energia. Toma, porque eu fui num lugar ali, sugando a minha energia. Pois é, são pessoas desesperadamente antissociais. Olha só, as quais compõem a pequena proporção de indivíduos verdadeiramente perigosos para a humanidade, chegando a pessoas como Adolf Hitler e Gengis Khan, assassinos impenitentes e barões das drogas. Assim, os cientologistas acreditam que qualquer contato com pessoas supressivas ou antissociais tem um efeito adverso sobre a sua condição espiritual, necessitando a desconexão. A cienciologia afirma ainda que as pessoas têm habilidades ocultas que ainda não foram completamente desenvolvidas. Acredita-se que o aumento da consciência espiritual e benefícios físicos são alcançados através de sessões de aconselhamentos conhecidas como auditoria. Vai passar ali a babá, vai te ensinar como é que come a sopinha. Você vai passar pela auditoria, são aconselhamentos espirituais, vai lá. Através, é o mestre, é o Buda, é o senhor, você segue quem? O teu guru? Através de auditoria, disse que as pessoas podem resolver os seus problemas, a libertar-se dos seus engramas. Isso restaura as pessoas à sua condição natural, como tétans, e permite que elas tomem o controle das suas vidas diárias, respondendo de forma racional e criativamente a eventos da vida, em vez de reagir a eles, sob a direção de engramas armazenados. Assim, aqueles que estudam os materiais da cientologia e recebem sessões de auditoria avançam no status de Preshlam, pré-limpo, para Clear, limpo, e depois Operation Tetan, Tetan operante. Eles botam até escala. Você é obreiro, você é auxiliar de pastor, você é pastor, você é bispo, eles botam até aqui uma escala. É o soldado, é o sargento, é o cabo, sargento, tenente, capitão e vai embora. O objetivo utópico da cientologia é limpar o planeta. Um mundo em que todo mundo está limpo dos seus engramas. Pois é, você passa pelo pré-clear, pré-limpo, para clear, limpo, e depois Operation Tetan, Tetan operante. A auditoria é uma sessão pessoal, por pessoa, com o conselheiro ou auditor da cientologia. Ele tem uma semelhança superficial com a confissão, ou aconselhamento pastoral. Vai falar os teus pecados lá, vai com o padre. Mas o auditor grava e armazena todas as informações recebidas e não dispensa o perdão. O conselho, da mesma maneira que um pastor ou padre poderia fazer isso mesmo. O padre ou o pastor, né, tá aconselhando e você tá indo né? Vai lá, vai atrás, você que sabe. A maioria das auditorias requerem o uso do emitter, um dispositivo que mede as alterações por minuto da resistência elétrica pelo corpo quando uma pessoa tem elétrodos de metal e uma pequena corrente passa através deles. A cientologia deles. A cientologia afirma que assistir às mudanças na tela do emitter ajuda a localizar engramas, uma vez que a área da preocupação foi identificada. O auditor faz perguntas individuais específicas sobre o assunto, a fim de ajudar a pessoa a eliminar o engrama, e usa o emitter para confirmar que carga do engrama foi dissipada. O engrama foi, de fato, apurado. À medida que o indivíduo progride, o foco da auditoria muda de engramas simples para engramas de complexidade crescente. Nos mais avançados níveis OT de auditoria, os cientologistas realizam sessões de auditoria sozinhos, atuando como seus próprios auditores. O desenvolvimento espiritual dentro da cientologia é realizado através do estudo dos seus materiais, chamado de tecnologia ou tecnologia no jargão da cientologia, technologic. Esses materiais são estruturados em níveis sequenciais ou gradientes, para que sejam tomadas medidas mais fáceis, primeiro, e medidas de maior complexidade, são tratadas no momento apropriado. Este processo é por vezes referido como mover-se ao longo
da ponte para a liberdade total. Em inglês, Bridge Total Freedom, liberdade da ponte para a liberdade, freedom. A ponte, bridge, o conceito tem dois lados, treinamento e processamento. O treinamento significa educação nos princípios e práticas de auditoria, e o processamento é o desenvolvimento pessoal através da participação em sessões de auditoria. A Igreja da Cientologia acredita no princípio da reciprocidade, que envolve dar e receber em cada transação humana. Então, os membros são obrigados a fazer doações para os cursos de estudo e de auditoria à medida que sobem a ponte. As quantias doadas, você vai subindo a ponte, vai crescendo aí Epa, e vai dando mais dinheiro. Quem quer dinheiro, quem não quer, né? Olha só. A Igreja da Cientologia acredita no princípio da reciprocidade. Reciprocidade, eu estou tentando se dar também. Envolve dar e receber em cada transação humana. Então os membros são obrigados a fazer doações para os cursos de estudo e de auditoria. São obrigados. À medida que sobem a ponte, as quantias são doadas e que aumentam à medida que os níveis mais elevados são atingidos. Eu vou progredir nesse negócio aí, eu vou dar todo o meu dinheiro para vocês. A participação em cursos de nível superior, na ponte, onde custa vários milhares de dólares, os cientologistas geralmente ingressam na ponte a uma taxa regida pela sua renda. Aí, se o cara não tem dinheiro, né, nem faz esse cursinho aqui, senhor, pode ir embora. Se tem dinheiro, né, alô, quem faz aí esse curso aí? Pode vir, pode chegar. A Igreja da Cientologia afirma que nos níveis mais elevados de iniciação OT, são transmitidos ensinamentos místicos que podem ser prejudiciais para os leitores despreparados. Esses ensinamentos são mantidos em segredos pelos membros que não atingiram esses níveis. A Igreja afirma que o sigilo é garantido para manter o uso dos seus materiais no contexto e para proteger os seus membros de serem expostos a materiais para os quais ainda não estão preparados. Estes são os níveis OT, acima dos níveis Clear, cujo conteúdo é guardado pela Cientologia. Os ensinamentos de nível OT incluem informações sobre várias catástrofes cósmicas. Que isso? Caramba, explodiu aí o universo, nós estamos no 7º, né? E aí, você estava junto aí na explosão? O teu espírito aí foi prejudicado? O que é isso, cara? É muita loucura isso. Os ensinamentos de nível OT incluem informações sobre as várias catástrofes cósmicas que se abateram sobre os Tetans. Hubbard descreveu esses primeiros eventos coletivamente como uma ópera espacial. O cara tá viajando aqui, ópera, Space Opera. Você participou aí, teu espírito, há milhões de anos aí, milhares de milhões, da ópera espacial? Nos níveis OT, Hubbard explica como reverter os efeitos de padrões de trauma da vida passada que supostamente se estendem por milhões e milhões de anos. Entre esses ensinamentos avançados está a história de Xenu. Xenu, quem é? Opa, vamos conhecer Xenu. Deu meia hora, gente. Eu estou falando aqui sobre Cientologia, que legal. Vamos conhecer aí o problema da tua alma em relação ao universo. Tá ficando bom. Xenu, quem é esse cara? Apresentado como um governante tirano da Confederação Galáctica. De acordo com essa história, 75 milhões de anos atrás, Xenu trouxe milhares de pessoas para a Terra em naves espaciais semelhantes a aviões da Douglas DC-8. Nem existe mais, isso aí é da época dele, cara. O DC-8 eram os primeiros aviões da Varig. Ele morreu, né? Ele só conhecia esse tipo de avião quando ele morreu, né, esse senhor? Empilhando-as sobre vulcões e depois detonando bombas de hidrogênio sobre eles. Tá louco. Eu vou até perder meus clientes aqui, meus seguidores estão ouvindo essas besteiras. Os Tetans estão agrupados, apegaram-se aos seus corpos vivos e assim continuaram até hoje. Um espírito agarrado no outro, olha que interessante. O meu está no teu, o teu está no meu. Ó. Almas gêmeas, como é que fica? Os cientologistas em níveis avançados, olha só, colocam ênfase considerável em isolar o tétano do corpo e assim neutralizar seus efeitos nocivos. Apegaram-se aos seus corpos vivos e assim continuaram até hoje. Os tétanos estão então agrupados, apegaram seus corpos vivos. Não, o corpo é meu, eu quero meu corpo. Eu quero meu corpo. Tá todo mundo junto, os corpos e os espíritos. Tudo junto, é uma galera só.
Você tem que se meter com esse tétano aqui pra tirar isso aí e ficar sozinho aí, sozinho. O material contido nos níveis de IoT tem sido caracterizado como uma ficção científica, ruim pela crítica, enquanto outros afirmam que as semelhanças estruturais no pensamento gnóstico e de antigas crenças hindus da criação e da luta cósmica. J. Gordon Melton sugere que estes elementos dos níveis de IoT podem nunca ter sido concebidos como descrições de eventos históricos e como outras mitologias religiosas. É você morrer, né? Minha alma vai morrer com a tua no mesmo evento? Botaram fogo lá na Nero, botou fogo, você morreu ali, e aí nós morremos juntos? Como é que fica, né? É muito estranho, muito interessante. Não sei, o cara fantasiou aqui e escreveu esse negócio. Podem ter a sua vontade nas realidades do corpo e da mente, que ao simbolismo e acrescenta que seja em qual nível for, que os cientologistas podem ter recebido essa mitologia. Eles parecem ter achado o mito útil em sua busca espiritual. Trechos e descrições de materiais foram publicadas online por um ex-membro em 1995. Aí não pode, né? Vai ver que pegaram ele, né? Pelo pescoço. Pegar um negócio que é da igreja lá e difundir, divulgar, não pode, né? E depois circulou na mídia. Isso ocorreu depois que os ensinamentos foram apresentados como prova em processos judiciais envolvendo a cientologia, tornando-se uma questão de registro público. Existem 8 níveis de IoT publicamente conhecidos. Você é de que nível? Nenhum, né? Você não entrou na igreja? OT1, OT7 até 8. O nível mais alto, o OT8, é divulgado apenas no mar, a bordo do navio de cruzeiro da cientologia Free Winds, ventos livres. Para você ter conhecimento da 8ª etapa, é no mar, dentro do navio deles. Aí você chega lá um dia, vai lá para o alto mar, lá para o Free Winds. Há rumores de que os níveis de IoT adicionais, que dizem ser baseados em material escrito por Hubbard há muito tempo, serão lançados em algum momento apropriado no futuro. Aí o pessoal vai inventando história, né? Vai inventando, Jesus vai voltar. E aí, como é que fica? Vai voltar ou não vai voltar? Eu conheço uma senhora aí que eu falei para ela, Jesus não está voltando, está difícil, né? Pois é, na cientologia, as cerimônias para eventos como casamentos, nomeação de crianças e funerais, nomeação criança. O que é nomeação de criança? Não, criança. Tem criança que participa disso, os pais deixam. Olha só, funerais são observados, serviços de sexta-feira são realizados para comemorar a conclusão dos serviços religiosos de uma pessoa durante a semana anterior. Ministros, eles ficam ali pau a pau o tempo todo, cara. Eles não largam, não. Não perdem o fio da meada, não. É semana a semana para ver teu crescimento, né? A tua espiritualidade melhorou, não melhorou? Ministros são ordenados pela cientologia e podem realizar tais ritos. No entanto, esses serviços e o clero que os executam desempenham apenas um papel menor na vida religiosa dos cientologistas. A orientação geral da filosofia de Hubbard deve muito a Will Durant, autor do popular clássico de 1926, A História da Filosofia. A obra dianética é dedicada a Durant. A visão de Hubbard de uma mecanicamente funcionando, em particular, encontra paralelos próximos no trabalho de Durant sobre Spinoza. A psicologia de Sigmund Freud, eu falei, tinha que entrar aqui, né? Você se autoconhecer. Popularizada, a psicologia de Sigmund Freud, popularizada na década de 1930 e 1940, foi um dos principais contribuintes para o modelo de terapia da dianética e foi reconhecida sem reservas como tal por Hubbard em seus primeiros trabalhos. Hubbard nunca se esqueceu de que quando tinha 12 anos de idade, conheceu o comandante Jefferson Chisholm Thompson, um oficial da Marinha dos Estados Unidos que tinha estudado com Freud. E quando escreveu, aqui esse texto está todo errado, gente. Eu tenho que ficar, vou lendo e vou mudando na minha fala aqui. E quando escreveu para a Associação Americana de Psicologia, chegou a afirmar que estava conduzindo pesquisas com base no trabalho inicial de Freud. Pois é, vou lendo e vou inventando palavras, vou botando, recheando e vou floreando. Se você estiver acompanhando isso, você vai ver, o cara pulou, o cara inventou, o cara... Eu vou inventando aqui para ficar mais... Outra grande influência foi a semântica geral de Alfred Korsky. Hubbard era amigo do colega escritor de ficção científica A. Van Vogt, que explorou as implicações da lógica não aristotélica das obras de Korsky, como The Road of Nuremberg,
E a visão de Hubbard sobre a mente reativa tem paralelos claros, reconhecidos com o pensamento de Chomsky. Na verdade, o antropômetro de Chomsky pode ter inspirado a invenção de Emeter de Hubbard. Além disso, o próprio Hubbard enumerou muitas outras influências em seus próprios escritos. Em Scientology, por exemplo, o cara naquela época, né, o cara escrevia um negócio, as pessoas não entendiam, aí depois achavam que o cara era até cientista, né? Nossa, aqui escreve bonito, hein? Bacana. Era tudo novidade, né? Como Freud fez a novidade dele, o Jung fez a novidade dele. Pois é, as influências incluem filósofos a partir de Anaxágoras, Aristóteles, Herbert Spencer, Voltaire, físicos, matemáticos, Isaac Newton, Euclides. Ele fez uma salada aqui, cara, bem como fundadores de religiões. Olha só, Buda, Confúcio, Jesus, Mohammed. Mas há pouca evidência nos escritos de Hubbard de que ele estudou esse grande número de filosofias com grande profundidade. Como se observa, elementos de religiões orientais, não escreveu nenhum escrito lá, né, para apresentar, não estudou direito, não. Como se observa, se tivesse feito escrito, poderiam até criticar, comentar, né? Mas como se observa, elementos de religiões orientais evidentes na Scientologia. Em particular, os conceitos de karma, como presentes no hinduísmo, jainismo e dharma. Além das ligações com textos hindus, Hubbard tentou ligar a Scientologia ao taoísmo e o budismo. Caramba, taoísmo e budismo, o cara mexeu mesmo com tudo, né? Foi dando uma olhada nos assuntos, misturou e deu nisso aí. A década de 1940, Hubbard estava em contato com Jack Parsons, um cientista e membro da Ordo Templi Orientis, liderada então por Alex Crowley, o que rendeu sugestões de que esta conexão influenciou algumas das ideias e símbolos da Scientologia. Estudiosos da religião como Gerald Well e Gordon não sei o que, têm apontado que os ensinamentos de Crowley têm pouco ou nenhuma semelhança com a doutrina da Scientologia. Então para que escreveu aqui, cara? Eu tô perdendo meu tempo aqui. Falando à toa, né? Eu tô falando, tem muita embromação. Há um número considerável de organizações da Scientologia, ou orgs, que geralmente suportam um dos seguintes 3 objetivos: permitir a prática da Scientologia e formação, promover a aplicação mais ampla da tecnologia da Scientologia ou fazer campanha para as mudanças sociais. Estas organizações são apoiadas por uma estrutura hierárquica de 3 níveis. Caramba, esse cara botou tudo no papel e botou em prática para pegar o dinheiro das pessoas no final. Caramba, não é para analisar você para quê? Que benefício é? Você vai na psicóloga, pronto. Esta compreende, olha só, compreendo praticantes leigos, as organizações, estrutura hierárquica de 3 níveis. Praticantes leigos, funcionários e no topo a hierarquia, membro da chamada SEA Organization, ou SEA Organization, Organização Marítima. Essa que vai para o navio aí, né, no meio do mar, composta dos adeptos mais dedicados, que trabalham para a compensação nominal, expressam simbolicamente seu compromisso religioso através da assinatura de um contrato com duração de 1 bilhão de anos. Que é isso, cara? O cara tá muito louco. Vou assinar um contrato de 1 bilhão de anos, cara. A tua alma é minha. Isso é coisa do diabo, né? O diabo vem pegar a tua alma, tu vai vender a alma ao diabo. Caramba, se expressam simbolicamente seu compromisso religioso através da assinatura de um contrato com duração de 1 bilhão de anos. Aqui na Terra ele tá ferrado, simbolicamente, mas aqui ele já tá... que isso, cara? Compromisso religioso por 1 bilhão de anos muito... povo, né? Manipulado, né? Petista, povo vai, né, na onda. Em dezembro de 93, a Igreja da Scientologia experimentou um grande avanço nas suas contínuas batalhas legais, quando o Internal Revenue Service concedeu a isenção total do imposto a todas as igrejas, missões, organizações da Scientologia. Com base nas intenções do IRS, o Departamento de Estado dos Estados Unidos formalmente criticou a Alemanha por discriminação contra os cientologistas e começou a observar queixas de assédio contra cientologistas em seu relatório anual de direitos humanos.
Aqui já começou a briga, né? O troço cresce e ganha dinheiro, daqui a pouco é que nem na igreja universitária, daqui a pouco os bichos estão brigando, estão falando, um fala mal do outro, vai entregando o outro. Você fez isso que eu vi, o outro fala, mas você também não sei mais o que, para ver como é que é, quem tem mais poder, quem arruma mais dinheiro. Olha só, uma carta aberta ao então chanceler alemão Helmut Koch, aí já foi, Helmut Koch já passou. É briga, publicado com um anúncio no jornal do International Review. Vou começar a falar rápido, hein? Traçou paralelos entre a opressão organizada sofrida pela cientologia na Alemanha, com tratamento dado aos judeus em 1930 pela Alemanha nazista. É uma embrulhação aqui, cara. A carta foi assinada por Dustin Hoffman, um ator, que é isso? Goldie Hawn, aquela atriz loura, né? E uma série de outras celebridades de Hollywood executivos. Comentando sobre o assunto, um porta-voz do Departamento do Estado dos Estados Unidos disse que os cientologistas foram discriminados na Alemanha. Que é isso? Mas condenou as comparações com o tratamento dos nazistas aos judeus como extremamente inadequada. Assim também comentou o relator especial da ONU. Suprema Corte, italiano, americano, todo mundo foi processo em tudo quanto é canto, cara, no mundo inteiro. Por isso que eles já contrataram, o dinheiro que ganhou gastou com advogado, ganhou o palote, igual o Eduardo Cunha, igual o Lula. O pessoal junta dinheiro, depois tem que gastar tudo com advogado. Relatórios e denúncias foram feitos por jornalistas, tribunais, órgãos governamentais de vários países, afirmando que a Igreja da Cientologia é uma empresa comercial sem escrúpulos, que persegue os seus críticos e brutalmente explora os seus membros. A revista Time também publicou um artigo que descrevia a Cientologia como uma organização mundial extremamente rentável, que sobrevive ao intimidar seus membros e críticos ao estilo da máfia. As controvérsias, que é isso, cara? Se você sair, você morre. Entrou, saiu, não pode sair, não. Caramba! As controvérsias que envolvem a igreja e os seus críticos, alguns deles em andamento, incluem a política de desligamento, em que os membros são encorajados a cortar todo o contrato. Olha só, você tem que cortar todo o contato com a tua família. É igual essa igreja aí, cara, que tem por aí, né? Vou nem falar o nome, ó. A política de desligamento. Eles são encorajados a cortar todo o contato com os amigos ou familiares que são antagônicos à cientologia. Uma prática semelhante ao Amish. É testemunho de Jeová, falo sim, cara. Ou você larga a tua família e vem com a gente, ou então eu mesmo. Quer que eu dê um exemplo? A mãe da minha filha está casada com um cara ela é crente e ele é católico. E a ex-mulher dele, a mãe das filhas dele, também tem filha lá, entrou para essa igreja. Só que agora parece que não deu certo porque ela preferiu a igreja. Como é que é esse negócio que eles fizeram na cabeça dela? Ela que foi por livre e espontânea vontade, né? É muito estranho isso aqui, cara. A política de desligamento, em que os membros são encorajados a cortar todo contato com os amigos ou familiares que são antagônicos. A Testemunha de Jeová eu conheço, de depoimento aí, tem muitos depoimentos aí no YouTube, pode botar lá. A igreja me obrigou a deixar minha família, é verdade. Ou então uma criança, um rapaz não quer, um adolescente, um jovem, a própria família, a mãe e o pai são obrigados a botar ele para fora. Vai morar com a tia, sei lá com quem, aqui não fica mais, aqui só tem Testemunha de Jeová. Tem muito depoimento aí no YouTube. Pois é, amigos ou familiares você tem que se desligar, perder o contato, pois eles são antagônicos à cientologia. A morte da cientologista Lisa McPherson, enquanto estava sob os cuidados da igreja, o processo judicial milionário contra a cientologia pela morte de McPherson, são vários processos. Em maio de 2004, McPherson e a igreja da cientologia chegaram a um acordo confidencial. Ninguém quis dizer, né, quanto que recebeu, quanto que deu. Rich Slating, cofundador do serviço Earthlink, e um gestor de investimento baseado no esquema, foi ministro da cientologia e muitas vezes vítima. As vítimas também eram membros da igreja. Não sei, cara, eu vou pular aqui porque deu 50 minutos. Hubbard previu que as celebridades teriam um papel fundamental. Aí chama a gente famosa, né, para o nosso lado, aí fica legal pra gente, né? As celebridades teriam um papel fundamental a desempenhar na divulgação da cientologia. Em 1955, lançou o Projeto Celebridade. Tudo esquematizado, Projeto Celebridade.
Vem Tom Cruise, você é nosso. Vem John Travolta, você é nosso. Estão no projeto Celebridade, a criação de uma lista de pessoas famosas, e foi pedido aos seguidores para direcionar para a conversão, esse pessoal aí, os famosos, para a Scientologia. A estrela Gloria Swanson, o pianista de jazz David Bruckner, estavam entre as primeiras celebridades atraídas para os ensinamentos de Herbert. Hoje a Scientologia opera 8 igrejas que estão designadas como centro das celebridades. Epa, só chega famoso ali, né? A maior delas sendo a de Hollywood. Os centros de celebridades são abertos ao público em geral, mas são projetados principalmente para ministrar aos cientologistas famosos. Você, Will Smith, fez quantos filmes aí? Aí pode entrar. Não fez, pode se mandar. Aliás, minha amiga até deu essa, tá na minha lista, viu? Will Smith, artistas como John Travolta, Kurt Astley, Liz Mary Presley. Que isso, a filha do Elvis Presley? Nancy Cartwright, Jason Lee, Isaac Hayes, Edward Winter. Aí já não sei porque são artistas locais deles, eles que sabem, né? As séries que eles fazem lá. Tom Cruise, Chick Corea, Lea. Tem uma série aqui de artistas que foram, que não foram, que entraram, que não entraram, que saíram, que não saíram. Mas aí artista também pode entrar e sair ou não pode mais. Igual o povo, hein? Que eles perseguem. Aí fica difícil, né? Vai perseguir o John Travolta. Aí como é que fica, cara? A Lea Remy, sei lá mais quem. Geraram publicidade considerável para a Scientologia. Parabéns, eles fizeram aí. Celebridades. Vamos lá, projeto Celebridade. Pois é, gente, já falei. A Fogueira Santa, a Igreja Universal aqui. Igreja do Monte Carmelo. Eu falei, pastor, por mim eu dava tudo. Eu dou tudo aí na igreja, eu dou tudo no altar, eu jogo tudo aí. Você tem lá o gráfico dele, né? Você tentei cumprir a meta, é problema dele, cara. Eu vou me jogar no altar, cara. Acabou, vou me jogar lá. Epa, você também, né? Você e Deus. Epa, feliz 2019 pra vocês. Tá tudo de bom aí pra vocês. Eu vou vir com outros assuntos, tá bom? Tudo de bom.